Operação da Polícia Federal atinge a Rio Previdência, que fez aplicação bilionária no Banco Master com dinheiro dos aposentados. Presidente Lula diz que não é possível continuar vendo o pobre ser sacrificado enquanto um cidadão do Banco Master dá um golpe de mais de 40 bilhões. Levantamento apontou que irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli, foram sócios de um segundo hotel de alto padrão. Número de motoristas multados por dirigir embriagados disparou no ano passado. Espanha e Alemanha dizem não ao convite para integrar o Conselho de Paz do presidente Donald Trump. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos começam reunião para tentar acabar com a guerra que vai completar 4 anos. Americanos saem às ruas para protestar contra agentes anti-imigração que prenderam um garoto de 5 anos. E os moradores de São Paulo têm vários pontos turísticos para escolher no próximo domingo, em mais um aniversário da fundação da cidade. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal realizou uma operação que investiga a suspeita de operações fraudulentas da Rio Previdência com o Banco Master. A autarquia é responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro e teria investido quase R$ 1 bilhão na instituição financeira. A Polícia Federal deflagrou a Operação Barco de Papel, que investiga aportes do Rio Previdência, o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em títulos do Banco Master, instituição que está em liquidação extrajudicial desde novembro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, as aplicações somam cerca de R$ 970 milhões e teriam sido feitas de forma irregular, com risco elevado e incompatível com a finalidade previdenciária do fundo, responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de 235 mil servidores e dependentes. A investigação apura crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão temerária, fraude, lavagem de dinheiro e desvio de recursos. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro expedidos pela Justiça Federal. Um dos endereços foi a residência do presidente do Rio Previdência, Davis Marco Antunes, em Botafogo. Segundo a autarquia, Davis está em férias, previamente programadas, e viajou para os Estados Unidos no dia 15. Também foram alvos ex-diretores. Na casa de um dos suspeitos, a Polícia Federal apreendeu R$ 3.760 em espécie. No caso do Rio Previdência, os recursos foram aplicados principalmente em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, títulos que não têm cobertura do FGC e costumam ser voltados a investidores profissionais. O Banco Central decretou a liquidação do Master após apontar a insolvência e suspeitas de fraude, incluindo a emissão de títulos sem lastro suficiente. Os investimentos já vinham sendo questionados por órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro alertou para irregularidades, criticou a concentração de recursos no Banco Master e chegou a impedir novas aplicações do fundo estadual na instituição. Essa é a terceira operação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. Diferentemente de outras fases da investigação, esse caso tramita na primeira instância da Justiça Federal no Rio e não no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Rio Previdência chegou a expor até 25% dos recursos aplicados a ativos ligados ao Master. Um dos exemplos foi um fundo em que o Rio Previdência era o único cotista com rentabilidade inferior à poupança e ao CDI. Os técnicos também apontaram aplicações em títulos sem informações claras e perdas relevantes em curto período, o que reforçou a avaliação da falta de prudência. Em nota, o Rio Previdência informou que todos os investimentos seguiam a legislação vigente e informou que há uma decisão judicial determinando a retenção de cerca de R$ 970 milhões com juros e correção para proteger o patrimônio previdenciário. Segundo o fundo, os valores estão sendo recuperados por meio da retenção de recursos de empréstimos consignados e o investimento deve ser liquidado em aproximadamente 2 anos. O órgão também garantiu que o pagamento de aposentadorias e pensões não será afetado. Na cariação feita no ano passado com o presidente do Banco de Brasília, o dono do Master, Daniel Vorcaro, admitiu que a instituição tinha problemas. A alternativa era usar o Fundo Garantidor de Crédito como atrativo para as pessoas investirem, mas ele garantiu que pagou tudo o que devia. Em setembro, o Banco Central havia rejeitado a compra do Master pelo BRB.
após concluir a análise acerca da capacidade financeira da instituição para fazer frente ao negócio. Vale lembrar que o Banco Master foi alvo de liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 18 de novembro. E no mesmo dia, o banqueiro chegou a ser preso em uma operação deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeita de fraudes bilionárias. Vorcaro posteriormente foi solto, mas cumpre medidas cautelares. Em dezembro, Daniel Vorcaro deu um depoimento à Polícia Federal e disse que a crise do Master era temporária e não estrutural, e que o banco havia honrado todos os compromissos até 17 de novembro, um dia antes da liquidação do Banco Master. De acordo com ele, os problemas de caixa teriam sido provocados por mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, entidade privada que integra o sistema financeiro nacional e atua na proteção de depositantes e investidores. Na prática, o Fundo Garantidor de Créditos funciona como um mecanismo de garantia para aplicações e depósitos. É esse fundo que assegura a devolução dos recursos em caso de quebra de uma instituição financeira. O Vorcaro, em depoimento, disse à Polícia Federal que o plano de negócios do Master dependia fortemente do fundo até as mudanças regulatórias ocorridas após a expansão da instituição. Com isso, o modelo passou a se apoiar na cessão de ativos, no suporte do FGC e na atuação em linhas como crédito consignado, emissão de cédulas de crédito bancário e uso de originadores terceirizados. Vorcaro disse que o banco chegou a conceder entre 400 e 500 milhões de reais por mês, mas que reduziu o ritmo para preservar a liquidez. O dono do Master chegou a declarar ter injetado quase 6 bilhões de reais do próprio patrimônio para sustentar a operação durante a crise. O Supremo Tribunal Federal enfrenta um impasse sobre a condução das investigações envolvendo o banco. Uma ala da corte, liderada por consultas informais do ministro Edson Fachin, defende o envio do inquérito para a primeira instância da Justiça Federal em São Paulo ou Brasília. O presidente Lula falou pela primeira vez sobre o caso e disse hoje que só quem não tem vergonha na cara defende o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o presidente, não é possível o pobre ser sacrificado enquanto tem cidadão do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Sem citar nominalmente o banqueiro, o presidente disse que o prejuízo será absorvido por outras instituições financeiras, via Fundo Garantidor de Créditos, mecanismo privado sustentado por aportes dos bancos, inclusive os bancos públicos. A declaração ocorre em meio ao avanço das apurações da Polícia Federal sobre fraudes envolvendo a emissão de títulos de crédito. Até pouco tempo, o escândalo financeiro estava fora de seus discursos. Vocês vão ser tratados com a decência que o ser humano tem que ser tratado, porque não é possível. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe? E quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Durante a cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula disse ser necessário melhorar a vida das pessoas e dar moradias decentes, com qualidade, e que o próprio presidente já morou em lugares menores e com poucas condições de sobrevivência. Quase 1.400 casas foram entregues no evento. O presidente voltou a defender a distribuição de renda e de medidas do governo, como o Gás para Todos e o Bolsa Família. Em tom eleitoral, o presidente Lula destacou que 2026 será o ano da verdade. Numa indireta à oposição, o presidente pediu para que o povo não coloque a raposa para cuidar do galinheiro. Lula também alertou que as pessoas devem tomar cuidado com as fake news espalhadas, principalmente nas redes sociais. A polícia de São Paulo fechou uma central de golpes que funcionava em um prédio comercial na Avenida Faria Lima, na zona oeste da capital. Com dados obtidos de forma ilícita, pessoas eram convencidas a pagar valores que não deviam. A ação contra a central de golpes aconteceu em um dos principais centros financeiros do país, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. As investigações identificaram o funcionamento de uma falsa central de cobrança.
A partir de dados obtidos de forma ilícita, o grupo abordava pessoas alegando a recuperação de créditos podres. As vítimas, principalmente idosos, eram convencidas a pagar valores que não deviam. A Operação Título Sombrio foi conduzida por policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por meios eletrônicos. No endereço funcionava uma empresa híbrida. Parte das atividades era voltada a cobranças legítimas e outra era dedicada à aplicação de golpes. No local, foram apreendidos documentos utilizados durante os contatos com as vítimas. As investigações apontaram ainda que os envolvidos criaram uma estrutura criminosa em que empresas responsáveis pela operação compartilhavam sócios, endereços, dados operacionais e contábeis. O esquema funcionava devido ao nível de ameaças feitas pelos operadores. A estratégia incluía o envio massivo de mensagens que simulavam ordens judiciais e bloqueios de CPF. As pessoas eram então direcionadas ao atendimento telefônico. Durante as ligações, os operadores se apresentavam como integrantes de setores de cobrança e jurídico. Eles alegavam que poderiam ocorrer penhoras, protestos e bloqueios de benefícios. Os policiais também estiveram em uma base do grupo em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde outra unidade da fraude funcionava. Ao todo, 12 suspeitos foram encaminhados à sede da delegacia para verificação da participação nos golpes. E a seguir, o levantamento apontou que irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli, foram sócios de um segundo hotel de alto padrão. E o número de motoristas multados por dirigir embriagados disparou no ano passado. O Tayaya Resort está envolvido em uma negociação que inclui o cunhado do dono do Banco Master e irmãos do ministro Dias Toffoli. Os irmãos do ministro também foram sócios de um segundo resort, conhecido como Tayaya Porto Rico, em parceria com o apresentador Ratinho do SBT. Dias Toffoli é relator do inquérito que investiga fraudes relacionadas à instituição financeira. O ministro Dias Toffoli do Supremo concentrou sob sua relatoria todas as investigações relacionadas ao chamado caso Banco Master. Entre os principais pontos levantados pela Polícia Federal está a emissão de cerca de 50 bilhões de reais em CDBs, com promessa de rendimentos acima do mercado sem comprovação suficiente de liquidez para honrar os títulos. O controlador do banco, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso durante a operação. Então, desde que Dias Toffoli assumiu o caso, decisões do ministro passaram a ser questionadas por integrantes do meio jurídico e também político. Além das decisões do processo, novas informações reveladas nos últimos dias trouxeram para o centro do debate operações envolvendo familiares do ministro e também fundos ligados ao caso Master. O foco é o resort Tayaya, localizado em Ribeirão Claro, no Paraná. Irmãos de Dias Toffoli, José Carlos e José Eugênio, foram sócios do empreendimento entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2025, por meio da empresa Meredith Participações. Segundo registros oficiais, a Meredith foi constituída com capital social de R$150 e os documentos da junta comercial não informam o valor pago pelas cotas adquiridas no resort. Parte dessas participações foi comprada em setembro de 2021 por um fundo administrado pela REAG, empresa citada em investigações que apuram esquemas financeiros ligados ao Banco Master. De acordo com dados da Comissão de Valores Imobiliários, o fundo investiu cerca de 20 milhões de reais no Tayaya e em uma empresa ligada ao empreendimento. Não há registro oficial que permita concluir se os irmãos do ministro tiveram lucro nessas operações. O fundo deixou a sociedade em julho de 2025 e a família Toffoli se retirou do negócio em fevereiro do mesmo ano. Outra informação revelada também envolve gastos públicos com segurança. Levantamento indica que o STF pagou R$460 mil em diárias a agentes de segurança em deslocamentos para a região do resort entre 2022 e 2025. Além disso, dados do painel da transparência do TRT da 2ª Região apontam um pagamento de cerca de 600 diárias a servidores para apoio de segurança e transporte de autoridade do Supremo na cidade. Os registros não especificam qual ministro foi atendido. Diante das críticas, o presidente do STF, Edson Fachin, divulgou nota em defesa da atuação do ministro relator. Fachin afirmou que o Supremo atua dentro dos limites constitucionais, respeitando o devido processo legal, e rejeitou tentativas de desmoralização da Corte.
A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, arquivou o pedido da oposição que solicitava o afastamento de Dias Toffoli da relatoria do caso, argumentando que o assunto já está sob apuração regular no próprio Supremo. O STF também informou que a atuação da sua Polícia Judicial segue a legislação e tem como objetivo garantir a segurança e a independência dos ministros. Em fevereiro do ano passado, os irmãos do ministro Dias Toffoli venderam sua participação. A metade da fatia dos irmãos Toffoli foi avaliada em R$ 6.600.000 e foi vendida a fundos que eram controlados pelo pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A rede Itaiaiá fica em uma região às margens do Rio Paraná. Os irmãos Toffoli detiveram entre 2021 e 2025 18% do empreendimento que teve como parceria o empresário Patrick Ferro, do ramo imobiliário, e o apresentador do SBT Carlos Alberto Massa, o Ratinho. A semana terminou com mais um recorde na Bolsa de Valores de São Paulo, que desde a segunda-feira subiu 8,5%. Já o dólar manteve o valor mais baixo desde novembro do ano passado. A situação é consequência das tensões provocadas pelo presidente Donald Trump, que empurram os investidores para outros países. O nosso é um deles. A moeda americana hoje ficou estável, em R$ 5,28, e a Bolsa de Valores subiu mais 1,86% para bater o sexto recorde do ano, com mais de 178 mil pontos. A correria do dia a dia tem feito muita gente optar pelo fast food, mas essa escolha frequente tem refletido diretamente na saúde da população, aumentando os índices de obesidade e reduzindo a qualidade da alimentação. Problemas relacionados à má alimentação têm crescido de forma preocupante e entre os principais motivos apontados pela população está a falta de tempo para manter uma dieta saudável. Com rotinas cada vez mais aceleradas, muitas pessoas acabam recorrendo ao fast food por praticidade, sem considerar os impactos dessa escolha na saúde a longo prazo. A maior questão dos fast foods é que eles são alimentos altamente palatáveis e eles são muito práticos e muito rápidos, né? Então, qualquer lugar você acha ali, você acha e pega rapidinho, 5 minutos você está na mão, né? Acontece que esses alimentos, mesmo em pequenas porções, eles concentram grandes quantidades de caloria. Um exemplo aí está naquela rede de milkshake que saiu, que bombou esses tempos nas redes sociais, que ali você olha pela tabela nutricional, tem de 800 calorias a 2.000 calorias um milkshake. Então você pega uma pessoa que precisa de 1.800 no dia, 1.800 calorias. Como que você vai incluir isso no seu dia a dia? Todo dia você está excedendo essa caloria, você está consumindo mais do que você gasta, porque ganho de peso é matemática. Então, se você consome mais do que você perde, do que você gasta, você vai ganhar peso. Então, isso influencia diretamente na obesidade. Então, é tudo muito fácil, é tudo muito calórico. Então, é por isso que você ganha peso rápido e por isso que a nossa sociedade está aí com esse problema da obesidade. A obesidade é um dos principais problemas de saúde no Brasil e tem relação direta com os hábitos alimentares. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta está acima do peso. O consumo frequente de fast food, rico em gorduras, açúcares e sódio, contribui para esse cenário. Segundo a nutricionista, o problema não está em consumir fast food ocasionalmente, mas no consumo excessivo que contribuem para o ganho de peso, aumento do colesterol e desenvolvimento de doenças como diabetes e hipertensão. Eu não gosto de colocar nenhum alimento como vilão. Eu sempre falo, nenhum alimento é vilão. Então a gente consegue sim, tanto que a gente sempre fala que a gente tem refeições livres na dieta, né? Acho que caiu por terra aquele tal do dia do lixo, porque é muito feio falar isso, né? Porque nenhum alimento deve ser tratado dessa forma, mesmo os fast foods, que eles têm grandes quantidades de gordura, de açúcar, mas mesmo assim, isoladamente, ele não vai fazer mal. Igual eu falo, tudo é o excesso, né? Então dentro de uma dieta, se você faz ali 90% da sua semana adequada, faz sua atividade física, não é o seu hambúrguer no fim de semana que vai te causar algum mal, que vai prejudicar a sua saúde. Então, sim, tem como você incluir, mas assim, não transformar em rotina esse consumo, né? Mesmo com tantos riscos, a população ainda opta pela praticidade. Você costuma consumir muito fast food? Sim.
porque é mais fácil, eu não tenho que fazer comida quando eu chego em casa. No dia a dia, que com a correria, é mais prático, até sair do serviço, chegar em casa, porque o tempo está muito corrido, então é mais fácil a gente pedir alguma coisa e chegar em casa, a gente só comer e já ir dormir para descansar, para a gente trabalhar no outro dia. O ano passado foi o com o maior número de motoristas autuados por beber e dirigir. Segundo os responsáveis pela fiscalização, está ficando cada vez mais difícil as pessoas concordarem que estão colocando a vida em risco dela e dos outros. Beber e dirigir é uma combinação perigosa, tanto para o pedestre quanto para o próprio motorista. E o segredo é a conscientização das pessoas. Por isso, o Detran realizou cerca de 3.000 ações educativas, atingindo aproximadamente 800 mil pessoas no ano passado. Eu acredito que quando você bebe e dirige, você acaba colocando em risco, a vida de outras pessoas. Então, acho que você deve, se beber, deve ter alguém, acredito, junto ou chamar Uber. Porque eu acho que, igual eu falei, é irresponsabilidade, Acaba talvez prejudicando, causando algum tipo de acidente. Então, acho que a pessoa deve ter muita conscientização pelo seu próximo, Ou bebe ou dirige, porque você tem que dirigir não só por você, mas pelo outro também, Tem que ter amor à sua vida e à do próximo. O número de fiscalizações e multas por beber e dirigir dispararam no estado de São Paulo. O ano de 2025 foi o com maior número de casos. Foram 20 mil motoristas autuados em blitz por todo o Brasil. Se subiu a quantidade de infratores, então também mais do que dobraram as fiscalizações com o uso de bafômetro no estado. Foram 1.273 casos de fiscalização com o uso desse dispositivo. E isso é uma estratégia para tirar esse costume das pessoas. Um exemplo é na capital paulista. As multas diminuíram porque, com o passar dos anos, tiveram mais fiscalizações, o que ajudou a educar os paulistanos ao longo dos tempos. Vale lembrar que beber e dirigir é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70. E uma multa dobrada para R$ 5.869,40 se o motorista for flagrado dirigindo alcoolizado mais de uma vez em um período de 12 meses. E uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O trânsito é vida e se a gente puder prevenir acidentes que são sinistros de trânsito, melhor ainda. Ou seja, se for dirigir, não beba, jamais. E veja a seguir, Espanha e Alemanha dizem não ao convite para integrar o Conselho de Paz do presidente Donald Trump. E começou a reunião entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos para tentar acabar com a guerra que vai completar 4 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o convite ao governo do Canadá para que o país faça parte do Conselho de Paz que ele criou. Trump não gostou de ser criticado pelo primeiro-ministro canadense. Já a Alemanha e a Espanha disseram que não vão participar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou alguns líderes para fazer parte. Entre eles, alguns dos quais o presidente americano já criticou e impôs tarifas ao país. Um dos principais foi o vizinho Canadá, comandado pelo primeiro-ministro Mark Carney. O presidente dos Estados Unidos decidiu retirar o convite de maneira repentina. O motivo foi o discurso do premier canadense no Fórum Econômico Mundial na Suíça, onde ele criticou duramente os países poderosos que usam a integração econômica como arma e as tarifas como forma de pressão. Em um post na sua rede social, Donald Trump escreveu que o convite estava sendo retirado e que o Canadá não se juntará nunca mais ao Conselho. Trump finalizou exaltando o seu plano, dizendo ser o mais prestigioso conselho que reunirá líderes do mundo inteiro.
Além do discurso atacando as nações, um dos motivos que pode ter contribuído para a retirada do convite foi o recente acordo firmado entre Canadá e China, no qual Carney afirmou que potências médias podem agir em conjunto para evitarem ser vítimas da hegemonia americana. Donald Trump não gostou e retrucou dizendo que o Canadá só existe graças aos Estados Unidos. Até o momento, nenhum dos lados se pronunciaram sobre a retirada do convite. Quem também não fará parte do Conselho será a Espanha e a Alemanha. Mas ao contrário do que aconteceu com o Canadá, os europeus recusaram por conta própria não integrar o Conselho da Paz. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, agradeceu o convite, mas afirmou que a recusa aconteceu pela coerência com o compromisso de Madrid com o direito internacional, a ONU e o multilateralismo. Já o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que estaria disposto a aderir à iniciativa pelo bem de Gaza, mas que não pode aceitar o plano como ele foi elaborado. Os países se juntam à França e outras 3 nações na lista de recusa. A criação do Conselho vem sendo vista por parte da diplomacia mundial como uma tentativa de esvaziar a ONU, o principal órgão multilateral do mundo. Ainda sem responderem o convite feito por Donald Trump, os presidentes Lula e Xi Jinping conversaram por telefone para falarem sobre a importância da manutenção da ONU, o que deixa indícios de que a China e o Brasil não farão parte do Conselho da Paz. O presidente Lula fez críticas ao líder norte-americano Donald Trump. Segundo Lula, o mundo vive um momento muito crítico no ponto de vista político. O chefe do executivo brasileiro disse também que a Carta da ONU está sendo rasgada com a prevalência da lei do mais forte, em referência ao Conselho de Paz em Gaza, proposto por Trump, e a obsessão do americano pela Groenlândia. Lula disse ainda que Trump quer ser o dono da ONU e que o enfraquecimento do multilateralismo em detrimento do unilateralismo se reflete tanto em crises recentes na América Latina quanto em mudanças políticas em países centrais. Começou hoje nos Emirados Árabes Unidos uma reunião entre representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. A intenção é discutir um acordo para tentar acabar com a guerra, que no mês que vem completará 4 anos. Um encontro que segue durante o fim de semana e tem como objetivo avançar nas negociações para o fim do conflito, prestes a completar 4 anos, com foco principal nas disputas territoriais no leste ucraniano. O centro das negociações é a região de Donbass, considerada a última questão pendente para a formalização de um acordo de paz, segundo o governo norte-americano. Antes da cúpula, a Rússia voltou a exigir a anexação total do território e a retirada das forças ucranianas da região, condição vista como inaceitável por Kiev, que resiste a qualquer cessão de regiões ainda sob seu controle. As conversas ocorrem em nível técnico, sem a presença dos presidentes, e reúnem representantes civis, diplomáticos e militares dos 3 países. O governo ucraniano afirma que os documentos para encerrar a guerra estão quase finalizados após avanços em garantias de segurança negociadas com Washington, enquanto os Estados Unidos avaliam que apenas um ponto central ainda separa Moscou e Kiev de um acordo definitivo. Desde o início da guerra, esta é a primeira vez que os 3 países se reúnem para negociar a paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os negociadores estão discutindo o controle territorial da região de Donbass, no leste do país. Antes do encontro, a Rússia colocou como condições a anexação de toda a área. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas da Ucrânia devem se retirar da região em qualquer modalidade de acordo para que Vladimir Putin concorde em pôr fim à guerra. A OTAN e a Dinamarca concordaram em fortalecer a segurança no Ártico. A decisão aconteceu após a mudança de posição do presidente Donald Trump, que retirou a sua ameaça de tomar a Groenlândia. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e a premier da Dinamarca, Mette Frederiksen, se reuniram em Bruxelas, na Bélgica. Os líderes concordaram que a Aliança Atlântica deve fortalecer a segurança no Ártico. A sinalização atendeu aos interesses do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apontou que China e Rússia querem expandir seus interesses na região.
China e Rússia negaram querer tomar o poder do território, mas desde a década de 2010, eles exploram a chamada Rota Oceânica Norte. Isso favorecidos pelas mudanças climáticas. Imagens divulgadas pelas Forças Armadas da Dinamarca mostraram soldados treinando na capital da Groenlândia. O vídeo mostrou soldados dinamarqueses em uniformes camuflados praticando tiro em um campo de treinamento. Após o encontro, a líder dinamarquesa foi à Groenlândia para se reunir com o chefe do governo local. Ela foi recebida pelo primeiro-ministro groenlandês. Líderes europeus anunciaram que apresentarão em breve uma proposta de pacote de investimentos para a Groenlândia e destinarão parte do aumento dos gastos com segurança para o Ártico. Em coletiva de imprensa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou as medidas. Tudo parte de um plano para suavizar as relações com os Estados Unidos. No Ártico, a presença militar chinesa, embora modesta, aumentou em colaboração com a Rússia desde 2022. Por exemplo, em 2024, soldados russos e chineses realizaram uma patrulha conjunta na junção entre os continentes asiático e americano, próximo ao Alasca. Neste momento, a China opera alguns quebra-gelos equipados com submarinos de profundidade, capazes de mapear o leito marinho, o que pode ser útil para fins militares. O país também opera satélites de observação do Ártico. Pequim assegurou que seus objetivos são científicos. Em muitas pessoas, os escorpiões provocam arrepios. O problema é quando chegam perto, aí podem até matar. Por isso, é preciso redobrar os cuidados, principalmente em época de verão com chuva, que é o que está acontecendo em várias regiões do país. Verão está aí e nesse período de altas temperaturas não é só com o sol que nós devemos nos preocupar, também com eles, os aracnídeos escorpiões, que nesse período propício costumam aparecer com maior frequência. E assim, nesse tempo chuvoso, eles costumam buscar por abrigos, procurando por residências. Ao sair para buscar alimentos, que eles chegam nas residências que encontram entulhos, entre outros lixos em terrenos baldios, eles acabam encontrando um alimento. Ali eles se escondem aonde tem insetos como barata, que está tanto no lixo, tanto no esgoto, e então facilita esse aparecimento de escorpiões. Eles são um risco. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 180 mil notificações foram registradas em 2025 no país. Helena e os vizinhos não têm paz. Por várias vezes, eles já se depararam com escorpiões dentro das casas. Eu nem conhecia escorpião, vim conhecer aqui. E já teve na minha casa várias vezes, inclusive um dia quase mordeu minha neta. E de lá para cá sempre a gente vem vendo eles dentro de casa. E os vizinhos de baixo faziam coleção de escorpião, porque vinha tanto de baixo como de cima. E hoje o mato cresceu bastante aqui em volta de onde a gente mora. Tem muito, como que eu vou falar, móveis velhos, então eles ficam ali grudados ali de baixo. Ambientes como esse no bairro residencial Santos Guimarães, próximos à zona rural e com grande presença de entulho, são os lares perfeitos. Segundo Rogério, é essencial manter as áreas limpas. A questão de deixar entulhos de tijolos, de madeiras, evitar ao máximo. E isso vai colaborar para que o escorpião não se esconda naquela localidade. Muitas das vezes, se sai para trabalhar, a casa fica durante o dia todo, né? Não tem ninguém ali, é o horário que o escorpião também ele pode estar adentrando. Apesar de o escorpião ter hábito noturno, ele também sai durante o dia. Então, se onde tiver frestas, caixa aberta, tanto de esgoto, tanto ralo de chuveiro, tudo isso tem que estar vedado e tampado para evitar o aparecimento do escorpião. O problema é que a reprodução é rápida, sendo partenogenética, ou seja, assexuada. A fêmea não precisa do macho. A cada ciclo são gerados de 20 a 30 filhotes. Isso acontece até 3 vezes por ano. Apesar de todo o cuidado em casa, o neto de dona Josiane não escapou do ataque. Estava dentro de casa no tapete. Ele estava desenhando, né? Quando colocou o braço já foi. Aí ele foi parar no hospital. Se picada, a pessoa pode apresentar dor intensa,
inchaço, náusea, vômito, sudorese e, em casos mais graves, acometimentos cardiorrespiratórios. Neste caso, mantenha a calma e imobilize a área afetada. Não corte ou sugue o local, pois a situação pode piorar. Lave a área com água e sabão. Procure imediatamente o pronto-socorro. O cuidado deve ser redobrado com crianças e idosos. Em caso de acidente com escorpião, o primeiro procedimento é procurar a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, porque é essencial que nas primeiras 2 horas essa criança, esse adulto ou esse idoso que foi picado seja atendido. Que as primeiras 2 horas é onde o veneno tem o maior efeito no organismo. O meio ambiente deverá ficar no último lugar na lista de prioridades deste ano. Esta foi a resposta de presidentes de conselhos de administração de várias empresas e governos municipais e estaduais do Brasil. Segundo eles, deverão merecer maior atenção questões mais importantes em ano de eleições. A agenda climática ocupa a última posição entre as prioridades dos conselhos de administração no Brasil para 2026. É o que revela um mapeamento realizado por uma consultoria internacional que avaliou 9 áreas estratégicas consideradas relevantes para a atuação dos conselheiros no próximo ano. Temas ligados às mudanças climáticas e à gestão ambiental ficaram atrás de todas as demais pautas analisadas. Mesmo com o levantamento tendo sido feito antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, período em que o debate ambiental ganhou destaque global, apenas 25% dos entrevistados apontaram o tema climático como prioridade para 2026. A pesquisa ouviu 100 conselheiros de administração em atividades no país e mostra um descompasso entre a visibilidade pública do tema e sua centralidade nas decisões estratégicas. Em 2025, o último lugar no ranking era ocupado pelos riscos políticos. No entanto, esse assunto ganhou relevância e subiu significativamente na avaliação dos conselheiros, passando de 23% para 50% em 2026. No topo da lista de prioridades aparecem as condições econômicas, citadas por 82% dos entrevistados, seguidas por inovação e tecnologias emergentes, com 80%. No questionário, os conselheiros foram convidados a classificar os temas de 1 a 9 em ordem decrescente de importância, refletindo a preocupação com fatores de impacto mais imediato sobre os negócios. Especialistas avaliam que questões que exigem respostas de curto prazo acabaram se sobrepondo à pauta climática. Ainda assim, o estudo indica que o tema ambiental lidera a lista de assuntos aos quais os conselheiros gostariam de dedicar mais tempo e recursos. Para 2026, a expectativa é que as decisões estratégicas estejam concentradas no acompanhamento do cenário político e econômico, no avanço tecnológico e na adoção de maior cautela na orientação sobre investimentos. E veja a seguir, agentes da imigração dos Estados Unidos recebem carta branca para entrar na casa dos imigrantes sem autorização. E os moradores de São Paulo têm vários pontos turísticos para escolher no próximo domingo, em mais um aniversário de fundação da cidade. No Mato Grosso do Sul, uma operação policial encontrou 4 ônibus com 18 mulas do tráfico e R$1 milhão em cocaína. Cães farejadores ajudaram a revelar a maior apreensão do tipo no estado. 18 bolivianos, sendo 15 homens e 3 mulheres, foram presos no posto alfandegário da Receita Federal, na fronteira de Corumbá com a Bolívia, transportando cerca de 20 quilos de cocaína no estômago e em mochilas, avaliados em aproximadamente R$1 milhão no mercado de entorpecentes. É a maior apreensão do tipo no estado, o que comprova uma ação articulada. Neste caso, o esquema envolvia 4 ônibus. A ocorrência foi registrada durante a ação conjunta da Receita Federal com o Ministério dos Transportes, Marinha, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar. As chamadas mulas do tráfico viajavam em 4 ônibus clandestinos de turismo que cruzaram a fronteira com destino a São Paulo. Monitorados pela operação, os veículos foram encaminhados ao posto Esdras, onde, durante vistoria com auxílio de 2 cães farejadores, foi confirmada a suspeita do transporte de drogas. Os cães indicaram a possível presença de substâncias análogas à pasta base de cocaína em bolsas, dentro das quais havia frascos de shampoo com cápsulas da droga.
Os animais também identificaram o odor da mistura química nas mãos dos suspeitos. Um inspetor da Receita Federal informou que um dos presos não conseguiu engolir as cápsulas que foram encontradas em sua mochila. Os demais detidos foram encaminhados ao pronto-socorro, onde exames de raio-x constataram que haviam ingerido cápsulas de cocaína. Durante a operação, o MAPA também reteve aproximadamente 2 toneladas de mercadorias contrabandeadas de origem animal e vegetal. A população de várias cidades do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, anunciaram uma greve geral nesta sexta-feira em protesto contra as políticas anti-imigração do governo Trump. Segundo o vice-presidente do país, isso é coisa da esquerda. Um dos organizadores da greve disse à imprensa norte-americana que a situação nas cidades é tensa e emocional e muitas pessoas estão sofrendo. As ações do governo Trump em Minnesota já duram 3 semanas e causaram uma onda de protestos depois que um agente do ICE matou a manifestante Rinnie Nicole Goode no dia 7 de janeiro. A sensação de revolta que impulsiona os manifestantes aumentou essa semana, depois que uma escola acusou agentes de usarem uma criança de 5 anos de idade como isca para prender imigrantes. O menino foi apreendido e levado para o Texas junto com o pai. Entre os incidentes que causaram revolta está também o de um idoso, que foi flagrado sendo retirado de dentro de casa, vestindo apenas um calção e uma manta, por agentes do ICE durante a nevasca de St. Paul, mesmo sendo cidadão americano sem antecedentes criminais. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos orientou seus agentes a entrar à força em residências sem mandado judicial, segundo o memorando interno divulgado pela agência de notícias Associated Press. A instrução marca uma mudança drástica, que pode alterar orientações jurídicas repassadas a imigrantes há décadas, segundo as quais não se deve abrir a porta a agentes federais de imigração sem a apresentação de um mandado judicial. Antes da nova diretriz, agentes de imigração precisavam se adaptar, realizando prisões em locais públicos, o que muitas vezes exigia longas horas de vigilância do lado de fora das casas, à espera de que a pessoa saísse para a rua. A Suprema Corte sustenta há muito tempo que a 4ª emenda da Constituição, que proíbe buscas e apreensões arbitrárias, impede a entrada forçada do governo na residência de alguém. Durante um discurso em Minneapolis, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que a culpa do caos é da extrema esquerda. Ele afirmou que agitadores de extrema esquerda e políticos do Partido Democrata estão promovendo a desordem. No discurso, Vance saiu em defesa do ICE e dobrou a aposta do governo ao justificar 2 ações recentes que geraram forte reação popular. Segundo ele, críticas ao órgão seriam fruto de desinformação. O diretor de Direitos Humanos da ONU pediu uma investigação contra o governo de Trump sobre as políticas de imigração. Ele pediu também que o governo garanta os direitos individuais e o direito internacional. Ser negro no Brasil também tem um custo muito alto. Pesquisadores da Universidade de São Paulo informaram hoje que o risco deles serem assassinados é bem maior que dos brancos. Pessoas negras enfrentam um risco significativamente maior de morrer por homicídio no Brasil, chegando até 2,3 vezes mais do que pessoas brancas. A constatação está em um estudo publicado na revista científica Ciência e Saúde Coletiva, que identificou a cor da pele como um fator determinante e independente para a ocorrência de mortes violentas no país. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores aplicaram a chamada escala de propensão, um método estatístico que permite comparar indivíduos com perfis semelhantes, como idade, sexo e local de residência, isolando o impacto racial na análise. Os dados utilizados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade e têm como base registros oficiais referentes ao ano de 2022, disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos. O levantamento também revelou desigualdades regionais na distribuição da violência letal. A análise espacial aponta maior concentração de homicídios no Nordeste, enquanto municípios do Sul e Sudeste apresentam, em geral, taxas mais baixas. O perfil das vítimas segue um padrão: homens jovens, negros, solteiros e com baixa escolaridade. Em áreas classificadas como de alta violência, pretos e pardos representam cerca de 90% dos mortos, reforçando o alerta dos autores para a necessidade de transformar os dados em políticas públicas efetivas.
Em Santa Catarina, acabou o regime de cotas. A decisão polêmica foi criticada hoje pelo presidente Lula ao dizer que a medida é inconstitucional. Mas o governador catarinense discorda e já está valendo. De acordo com o texto, fica vedada no estado a reserva de vagas com base em critérios raciais, étnicos em cursos vestibulares e demais certames de acesso ao ensino superior mantido pelo poder público estadual. A legislação, no entanto, mantém permitidas as cotas para as pessoas com deficiências, assim como as reservas de vagas baseadas em critérios exclusivamente econômicos e para estudantes oriundos das instituições públicas de ensino médio. A lei estabelece penalidades para o descumprimento da norma entre sanções previstas, que estão a nulidade do edital publicado em desacordo com a legislação aplicada e multa administrativa no valor de R$100 mil por certame, até o corte de repasse de verbas públicas ao órgão ou entidade responsável. Além disso, agentes públicos envolvidos na confecção de publicações em entidades irregulares poderão responder a procedimentos administrativos disciplinares por ofensa ao princípio da legalidade, sem prejuízo de outras sanções cabíveis à proposta. Ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, e sancionada pelo governador, que afirmou cumprir o dever constitucional. A cidade de São Paulo vai completar 472 anos no próximo domingo. Para comemorar o aniversário, estão programadas 200 atividades. Mas para quem não gosta de muita agitação, as alternativas são caminhar por alguns pontos turísticos. São Paulo é uma das cidades que mais recebem turistas no Brasil e tem uma vasta gama de atrações que podem até confundir os visitantes de primeira viagem. Em comemoração aos 472 anos da cidade, no próximo dia 25, a cidade apresenta um roteiro com um pouco de tudo que ela oferece de melhor. Uma opção para começar é a parte histórica da cidade de São Paulo, com o Pátio do Colégio, que é o local de fundação da cidade, em 1554, pelos jesuítas José Anchieta e Manuel de Nóbrega. O local abriga o Museu Anchieta, que é considerado um local de memória coletiva para a educação paulista e nacional, possuindo um acervo de excelência para a história da educação. Outro grande destaque da cidade é a própria Avenida Paulista, que além de ser um dos cartões postais de São Paulo, é um dos grandes pontos culturais da cidade, promovendo uma gama enorme de opções de gastronomia, música e parques e muitas outras atividades. Como o IMS, o Instituto Moreira Salles, que promove arte e cultura brasileira através de exposições, exibições de filmes e uma vasta biblioteca. E é claro que não poderia faltar o MASP, que é um dos mais importantes museus do Brasil e da América Latina, famoso por sua arquitetura inconfundível e acervo artístico. A Liberdade é uma das paradas obrigatórias para quem visita São Paulo. O bairro, que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, traz nas próprias ruas a sua identidade com seus arcos vermelhos chamados de torii, que representam sua saudação a quem visita o bairro. Além disso, o bairro é famoso por sua culinária tradicional, que abrange boa parte do continente asiático e de sua cultura. Essas são algumas das centenas de outras atividades que São Paulo pode oferecer para quem visita a cidade e para os seus próprios moradores. Apenas um gostinho dos seus 472 anos de história e do que ainda pode vir. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.